Parlamentares de partidos da esquerda progressista se colocaram ao lado de Glauber Braga, denunciando que o processo de cassação no Conselho de Ética teve interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem Glauber chamou de bandido. Glauber Braga denunciou o orçamento secreto, prestou depoimento à Polícia Federal na ação que investiga uma manobra do ex-presidente da Câmara para liberar mais de 4 bilhões de reais em emendas. Para a gente conversar sobre esse episódio, o que acontece nesse momento no Conselho de Ética e na Câmara dos Deputados, conversamos agora com a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que integra o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Deputada, um prazer te receber, muito obrigada por nos atender. E eu queria te ouvir em relação a essa decisão do Conselho e o que está por vir agora, já que o plenário da Câmara deve votar essa cassação. Bom dia. Queria agradecer pelo convite, deixar um abraço a quem está nos assistindo. Olha, ontem foi um dia muito duro, né? Um dia muito difícil na Câmara dos Deputados. Nós passamos várias horas no plenário do Conselho de Ética debatendo o relatório, né, que pedia a cassação do deputado Glauber. Eu vou explicar só rapidinho, né, como é que tramita, o que estava sendo debatido ontem. O relator, né, esse deputado Magalhães que foi mostrado aí, ele fez um relatório dizendo que a conduta do deputado Glauber daria razão à cassação, né? A cassação do mandato, a perda do mandato. E ontem estava sendo debatido esse relatório para depois ele ser votado, né? Nesse processo do debate, ficou muito nítido, é muito explícito como aquilo tudo está sendo um verdadeiro teatro armado, né? Para a cassação, para a perseguição do deputado. Eu queria trazer aqui só uns elementos para reflexão. Pensem que o deputado que é acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco, que teve o seu processo também passando por esse Conselho de Ética, a pena atribuída a ele é de cassação, né? Ainda vai para o plenário, também ainda não foi votado, mas é de cassação, né? Ou seja, o mandante de um assassinato, a pena de cassação. E essa é a mesma pena que o deputado relator que atribuía ao deputado Glauber, né, quis atribuir, né, na verdade, o Conselho aprovou o relatório dele, o Conselho com a maioria ali da direita e do Centrão aprovou o relatório. Eu vou contar aqui para vocês, né, alguns fatos que houve ontem. O relator, por exemplo, se recusava a tirar dúvidas sobre o relatório, ele se recusava a explicar o porquê ele escolheu aquela pena de cassação, porque a própria legislação da Câmara, né, o regimento, permite que haja outras penalidades, censura, suspensão temporária do mandato, suspensão temporária das prerrogativas, mas não foi isso que aconteceu. E o curioso é que esse parlamentar, na votação que eu mencionei há pouco, né, sobre o mandante do assassinato de Marielle Franco, o deputado Brazão, ele se absteve, né, naquele caso de extrema gravidade. Duas pessoas foram assassinadas, né? A vereadora Marielle e seu motorista Anderson, ele se absteve e aí para o deputado Glauber ele atribui essa pena. Notem que a postura do deputado Glauber em geral sempre foi de bastante enfrentamento com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E esse debate sempre permeou esse processo do Conselho de Ética, porque as denúncias, por exemplo, em relação ao orçamento secreto, né, as denúncias dos arbítrios de Lira durante a condução dos trabalhos da Câmara sempre foram muito tema de discursos de embate que Glauber participava. E olha o fato que ontem deixou isso ainda mais escancarado. A gente segue trabalhando nas comissões até abrir a ordem do dia do plenário, né? O que é a ordem do dia do plenário? É quando estão todos os deputados juntos no plenário para votar a pauta. Quando isso começa, todas as comissões têm que parar, né? Porque começou o plenário, todo mundo suspende os trabalhos da comissão e está todo mundo para o plenário. A sessão estava marcada do plenário para começar às 4 horas. A sessão foi atrasada, né, por horas, porque para não iniciar a ordem do dia, para o Conselho de Ética não ser interrompido e se chegar até a votação no dia de ontem, né? Então foi uma votação com muitas ilegalidades, né? O advogado do deputado Glauber estava lá acompanhando. E agora os próximos passos são de recursos, né? Juridicamente falando, politicamente tem mais. Juridicamente falando, o deputado vai recorrer para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Vamos debater esse processo lá também, inclusive eu faço parte. E vai também recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, esse processo também vai chegar no plenário para ser
votado, pendente de votação no plenário, como está, inclusive, o processo de cassação do Brazão, né, do caso de Marielle. Mas juridicamente é uma coisa, né, porque são jogos de cartas marcadas que está acontecendo ali na Câmara. Então, por isso que é fundamental uma mobilização política em torno desse tema. Se você me permitir mais 2 minutos, claro, eu queria trazer aqui, Luiz, sobre um aspecto que é muito importante também nesse debate. O caso do deputado Glauber, para quem não sabe ou ligou agora, né, porque acabou de ser explicado, ele reagiu a provocações, né, a agressões verbais, enfim, que vinham sendo feitas por um militante do MBL, né, aquele Movimento Brasil Livre, que é aquele movimento de direita que trabalha muito junto do bolsonarismo, na maior parte das vezes. Um militante, ele praticava com o Glauber algo semelhante ao stalking, né, que é aquele termo que a gente usa para quando uma pessoa está perseguindo outra, para importunar. E nesse dia foi o limite, né, dessas agressões, e aí Glauber acabou reagindo, né, com esse revide. Aqui no Rio Grande do Norte, os MBL que fazem o mesmo, né, principalmente com políticas mulheres, né, já tentaram fazer comigo também. E no Brasil toda essa prática está acontecendo. É um pessoal que não está disposto a debater coisa nenhuma, que chega com o celular na sua cara, sem nenhuma disposição de diálogo, de debate, para tentar provocar, constranger. Eles fazem mesmo do jeito assim, de provocar tanto que a pessoa acabe revidando e aí isso vire alguma situação que gere like, gere views, né? Então é um pessoal que se aproveita, né, dos discursos antipolítica para tentar agredir, para tentar constranger. Imagina você estar com sua família e vem uma pessoa dessas de extrema direita com o celular na sua cara, e essa decisão do Conselho também foi problemática por isso, porque está legitimando um tipo de prática política que é absolutamente vazia de diálogo, vazia de debate, que parte para violência, para agressão, para perseguição, e que o que vai acontecer agora? Quando se quiser um deputado fora da Câmara, então coloca alguém para perseguir, para provocar ele até a pessoa levar uma mãozada na cara e aí o deputado ser cassado. Então, assim, é um momento delicado, né? Um momento em que, de forma geral, a esquerda tem desafios de mobilização, que esse é mais um tema em que a gente vai ter que se dedicar, se esforçar muito para ter uma mobilização à altura, porque o deputado Glauber é muito importante para nosso campo, né? Para o nosso parlamento, e a gente vai até o fim na defesa do seu mandato.